Antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer algo muito importante. Isso aqui não é coincidência. Se esse vídeo chegou até você, é porque Deus quis falar com você hoje. E eu não estou falando de amanhã, nem de algum dia no futuro. Eu estou falando de hoje. Agora, me responde com sinceridade. Você acredita que Deus ainda pode mudar a sua vida hoje? Mesmo depois de tudo que aconteceu, mesmo depois de tudo que você enfrentou, você ainda acredita? Porque o que você vai viver a partir de agora pode marcar um antes e um depois na sua história. Então eu te peço uma coisa. Não sai desse vídeo. Fica comigo até o final. Porque existe algo muito específico que você precisa ouvir hoje. E antes da gente continuar, escreve aqui nos comentários com fé: Senhor, eu confio em Ti. Escreve isso. Porque quando você declara, não é só uma frase. É um posicionamento espiritual. Agora, presta muita atenção no que eu vou te dizer. Tem pessoas aqui que estão cansadas. Cansadas de tentar, cansadas de lutar, cansadas de orar e sentir que nada muda. E talvez hoje passou um pensamento na sua mente. Será que Deus ainda olha para mim? Mas deixa eu te falar algo com toda certeza. Deus nunca tirou os olhos de você. Nunca. Mesmo nos dias em que você se sentiu sozinho, mesmo quando ninguém te entendeu, mesmo quando você chorou em silêncio, Deus estava lá. E mais do que isso, Ele está aqui, agora. E Ele te trouxe até esse vídeo por um motivo. Porque existe algo que Ele quer fazer na sua vida. Mas você precisa entender um princípio que pode mudar tudo. Você não pode se esquecer de onde Deus te tirou. Escuta isso com o coração aberto. Muita gente busca Deus no fundo do poço. Ora, clama, chora, se entrega. Mas quando Deus começa a levantar, quando a vida melhora, quando as portas se abrem, quando as coisas começam a dar certo, elas esquecem. Esquecem das madrugadas de oração, esquecem da dependência, esquecem da presença de Deus. E é exatamente aí que muita gente perde aquilo que recebeu. Mas com você vai ser diferente. Sabe por quê? Porque Deus vai te abençoar e você vai permanecer firme. Grava isso. Tem gente que só lembra de Deus na dor. Mas quem cresce espiritualmente lembra de Deus também na vitória. E eu sinto muito forte isso aqui. Deus vai mudar situações na sua vida que hoje parecem impossíveis. Portas que você achava que nunca mais iam abrir, vão se abrir. Caminhos que pareciam fechados vão aparecer. E você ainda vai viver coisas que hoje parecem distantes demais. Mas quando isso acontecer, não muda quem você é. Permanece humilde, permanece grato, permanece em oração, porque a bênção nunca pode te afastar de quem te abençoou. Agora, feche os seus olhos e prepara o seu coração, porque nós vamos falar com Deus. Oração. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite eu me coloco na Tua presença em favor de cada pessoa que está me ouvindo agora. Pai, o Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe das lutas, das dores, das batalhas silenciosas. Tem pessoas aqui, meu Deus, que estão sorrindo por fora, mas por dentro estão quebradas. Tem pessoas aqui que já perderam a esperança, que já não acreditam mais que as coisas podem mudar. Mas deixa eu te falar algo com toda certeza. Deus nunca tirou os olhos de você. Nunca. Mesmo nos dias em que você se sentiu sozinho, mesmo quando ninguém te entendeu, mesmo quando você chorou em silêncio, Deus estava lá. E mais do que isso, Ele está aqui, agora. E Ele te trouxe até esse vídeo por um motivo. Porque existe algo que Ele quer fazer na sua vida. Mas você precisa entender um princípio que pode mudar tudo. Você não pode esquecer de onde Deus te tirou. Escuta isso, com o coração aberto. Muita gente busca Deus no fundo do poço. Ora, clama, chora, se entrega. Mas quando Deus começa a levantar, quando a vida melhora, quando as portas se abrem, quando as coisas começam a dar certo, elas esquecem. Esquecem das madrugadas de oração, esquecem da dependência, esquecem da presença de Deus. E é exatamente aí que muita gente perde aquilo que recebeu. Mas com você vai ser diferente. Sabe por quê? Porque Deus vai te abençoar e você vai permanecer firme. Grava isso. Tem gente que só lembra de Deus na dor. Mas quem cresce espiritualmente lembra de Deus também na vitória. E eu sinto muito forte isso aqui. Deus vai mudar situações na sua vida que hoje parecem impossíveis. Portas que você achava que nunca mais iam abrir, vão se abrir. Caminhos que pareciam fechados vão aparecer. E você ainda vai viver coisas que hoje parecem distantes demais. Mas quando isso acontecer, não muda quem você é. Permanece humilde, permanece grato, permanece em oração,
porque a bênção nunca pode te afastar de quem te abençoou. Agora, feche os seus olhos e prepara o seu coração, porque nós vamos falar com Deus. Oração. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite eu me coloco na Tua presença em favor de cada pessoa que está me ouvindo agora. Pai, o Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe das lutas, das dores, das batalhas silenciosas. Tem pessoas aqui, meu Deus, que estão sorrindo por fora, mas por dentro estão quebradas. Tem pessoas aqui que já perderam a esperança, que já não acreditam mais que as coisas podem mudar. Mas deixa eu te falar algo com toda certeza. Deus nunca tirou os olhos de você. Nunca. Mesmo nos dias em que você se sentiu sozinho, mesmo quando ninguém te entendeu, mesmo quando você chorou em silêncio, Deus estava lá. E mais do que isso, Ele está aqui, agora. E Ele te trouxe até esse vídeo por um motivo, porque existe algo que Ele quer fazer na sua vida. Mas você precisa entender um princípio que pode mudar tudo. Você não pode esquecer de onde Deus te tirou. Escuta isso com o coração aberto. Muita gente busca Deus no fundo do poço. Ora, clama, chora, se entrega. Mas quando Deus começa a levantar, quando a vida melhora, quando as portas se abrem, quando as coisas começam a dar certo, elas esquecem. Esquecem das madrugadas de oração, esquecem da dependência, esquecem da presença de Deus. E é exatamente aí que muita gente perde aquilo que recebeu. Mas com você vai ser diferente. Sabe por quê? Porque Deus vai te levantar, mas nunca se esqueça de quem te levantou. Fica com Deus e tenha uma noite abençoada.